Mais uma vez reunidos para estudarmos o livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. São experiências do Dr. Inácio Ferreira, no Sanatório Espírita de Uberaba. Expiação. Nem todos os lares são formados por espíritos que se reúnem atraídos por questões passadas entre eles. Muitos, atraídos por afinidades pessoais, em uma ou várias existências, aqui se reencontram, para juntos resgatarem dívidas recíprocas. Por vezes, essa afinidade e necessidade de resgate não existem entre eles. A fim de pagarem por si mesmos faltas pessoais, são submetidos a reencarnações que poderíamos denominar de preparatórias, e durante as quais sofrem tormentos contínuos, passando por uma vida de provações, capazes de dominarem os defeitos e inclinações adquiridos através de vidas sucessivas e que se entranharam tão profundamente em seus perispíritos que nenhum conselho, razão, desperta o raciocínio, foram capazes de modificar. Possuem também a finalidade de servir como instrumento de tortura, como provações para outros encarnados a que eles se ligaram, a fim de que sofrimentos reflexos sejam capazes de despertar-lhes também sentimentos melhores. Se forças poderosas agem para a consolidação dos lares, onde os sentimentos amadurecidos os amparam, também permitem que as inclinações para o mal se cumpram, facilitando-as até mesmo, a fim de que as consequências se façam sentir mais rápido e com elas melhore o propósito de regeneração. Um descuidado que sentiu o choque da eletricidade dificilmente repetirá o ato. Um condenado por um crime qualquer não o cometerá o mesmo erro numa segunda vez com tanta facilidade. Para os recalcitrantes, para aqueles que voltam ao erro apesar das circunstâncias pelas quais passaram e pretendem praticar outras vezes ainda, as mesmas forças poderosas impelem e facilitam mesmo torturas maiores até o esfalfamento, com o propósito de, acumulando sofrimentos, apressar a caminhada. Neles ainda existe possibilidade de regeneração, motivos pelo qual são impelidos a colher mais depressa o resultado da semeadura. Os persistentes se regenerarão por outros meios, em outros mundos, onde as condições de vida se acham nos primórdios. Na história daquele casal de velhos, pressentimos mais um caso para as nossas observações, porém jamais pensávamos em mais um ensinamento. Ele com 72 anos de idade, ela com 64. Vinham até nós pedir interferência junto a autoridades policiais e políticas para 2 filhos. Um foragido, sem notícias há 2 anos, e para o qual desejavam a complacência, atenuando a perseguição tenaz, a fim de que pudessem ver o filho, ainda uma vez na vida. O outro se achava em casa, louco, acorrentado, vivendo em uma quase pocilga, a transferência para um sanatório, onde pudesse desfrutar de mais conforto. Além deles, uma nora desvirtuada, perdida no torvelinho do mundo. Para si nada desejavam. O sofrimento havia sido tanto na vida que dispensavam a proteção de Deus e o auxílio da medicina, tanto que a morte naquela idade, com tantas preocupações e tormentos, representava um verdadeiro alívio. Viviam sós na fazenda, bastante retirada, quase tudo ao abandono, ouvindo dia e noite os gritos e gemidos e as lamentações do filho. Por vezes, alguns vultos rondando pelas suas terras e nos quais pressentiam policiais à procura do outro filho. Em cada canto o objeto, a lembrança daquele que, indiferente aos seus tormentos de idade, tudo abandonara. Parece mesmo que uma rajada de desventura havia assolado o campo das suas vidas, destruindo tudo aquilo que procuraram levantar para o repouso das suas velhices. Esperança nos filhos, amparo junto à nora, alegria com os netos futuros, embalados pela paz e tranquilidade. Na verdade, a situação era bastante desagradável, e nada mais representava para nós do que as contínuas tragédias dos lares, espíritos reencarnados, viajantes à procura de redenção. Quais os motivos que atormentavam a vida daquelas criaturas que viviam agora no campo das preocupações morais, colhendo os produtos das suas semeaduras?
Deveriam ser bem fortes, porque até mesmo a justiça divina nada mais esperavam. Feito o pedido para as nossas observações, assim ouvimos. Possuíam uma fazenda por herança, onde viviam ele, a esposa e 2 filhos. Era um lar onde imperava o egoísmo, a maldade e a inatividade. Arrendavam suas terras a várias famílias e estas, após um trabalho estafante, se alegravam à espera de colher os frutos do seu esforço. Plantações, criações, ambos instigavam os filhos a expulsá-los, não lhes permitindo levar nada e tudo faziam com requintes de maldade, indiferentes aos rogos ou choro, à situação precária em que vinham envolvidas. Fortes, maus, instigados pelos velhos, os rapazes cometiam os maiores absurdos contra aqueles infelizes, certos de que nenhum teria coragem de levar perante a justiça as suas reivindicações. Faço eu aqui uma parada para a gente comentar. Então, esse casal que tinha essa fazenda ganha por herança era muito mau. Eles alugavam, arrendavam as famílias que plantavam. E antes de colher, eles faziam de tudo para que as famílias fossem embora e eles colhessem aquilo, levando todo o crédito. Eles estão colhendo nesta própria vida o que eles semearam de dores. Quantas famílias foram prejudicadas? Agora eles estão nessa mesma situação, por outros caminhos. Vamos continuar o caso. Afastavam-se temerosos, impotentes, sofrendo humilhações, dormindo ao relento e passando fome, até que pudesse arranjar novo serviço. Ele se refere às famílias expulsas da fazenda. Os velhos e os filhos exultavam com os novos lucros e nenhum vislumbre de arrependimento assombravam os seus corações. Que triste. Um dos últimos a ser expulso reagiu. Foi assassinado por um dos rapazes. Uma filha, sobre gargalhadas e ditos brejeiros, infelicitada pelo outro. Que tristeza. Atearam fogo ao casebre e aos demais da família, esposas e 2 crianças soltas pelo mundo. Após reencarnações intermediárias, aqui se acham de novo em expiações e provações. Novamente entregues à exploração de terras, mas já submetidos à civilização. Tempos diferentes daqueles em que a lei amparava o rico e poderoso. Nada ou quase nada conseguiram materialmente, porque os novos mandatários não se deixavam explorar e eles ainda conservavam o vício da indolência. Um filho foragido, inocente, mas sofrendo uma perseguição tenaz e caso interessante para a observação. Inocente nessa vida, né, meus amigos? Em reencarnação passada, fora profissional, caçador de negros escravos foragidos, sempre muito bem armado e montado, recebia a régia paga para capturá-los. Forte, mau, impiedoso, conhecedor profundo dos sertões, se comprazia em perseguir, encontrar e apresentar aqueles infelizes para sofrerem castigos impiedosos. O que lhe agradava, sobretudo, era ver a correria daquelas criaturas escravizadas, os seus gestos, suas posições, a fisionomia desfeita pelo terror quando encontradas. A maldade era tão grande que chegava a soltá-las para, na recaptura, gozar daquele espetáculo novamente. Agora também foragido, evitando cidades e povoações, vive pelos matos e pelas tocas, curtindo privações. O mal por ele praticado não tem a extensão que julga e poderia muito bem ser remediado. Acontece, porém, que uma falange de pretos, chefiados por alguns dos antigos escravos, por ele perseguido, lhe incute em dia e noite, sem descanso, ideias de culpas tremendas, tão pavorosas, horríveis, que não se arrisca a enfrentar a justiça dos homens. Medo, terror, fisionomia transtornada, inquietação, instabilidade. Eis o resultado da sua provação, passando pelos mesmos estados de alma que fez passar e sofrer os seus semelhantes. O filho, louco e encarcerado, veio espiar o crime praticado, assassino sem punição das leis humanas. A nora transviada, da qual não teve mais notícias, um espírito em provação espiando os erros do passado, cheio de deslizes, serviram ao mesmo tempo de expiação para os velhos, que acham em preparativos para futuros resgates.
Sim, expiação, porque no filho foragido sentem agora as mesmas inquietações, mesmas angústias, mesmos cuidados, mesmas saudades que a indiferença causou em tantas famílias. No louco precisam amparar a tortura auditiva, relembrando-lhes as imprecações, o pranto convulsivo daqueles que se viram expulsos e espoliados. Na atitude da nora, a revolta íntima, o orgulho ofendido, a mágoa, a dor que sentiram os pais daqueles que perderam também vitimados pelos filhos por aqueles assolados. Como espectadoras desses fatos, no isolamento dos campos, sozinhos, engolfados nas desventuras sucessivas, espíritos mais libertos da matéria já gasta, envelhecida, melhor podem receber os eflúvios benéficos que as falanges recuperadoras procuram incutir-lhes do perispírito. Em suas horas de descanso, em suas noites longas, atrozes, como não devem sentir e chorar acontecimentos tão atrozes, amargos, inexoráveis. Naturalmente, pediram muito a Deus, mas a incompreensão humana ainda não percebe que a melhor dádiva de Deus não consiste na obtenção daquilo que o egoísmo deseja. Está assim na possibilidade de expiação, vendo o sentimento em si mesmo aquilo que não se deve desejar aos outros. Cada lágrima que aflora aos olhos no período de expiação representa uma dívida que se paga na página das vidas sucessivas. Em todos esses casos, a justiça dos homens, o ouro material, a maleabilidade política, nada mais poderia fazer ali, porque a justiça divina se fazia sentir, proporcionando a eles oportunidade de resgate daquilo que ficaram devendo e meios de colherem aquilo que haviam plantado. Naturalmente, em próximas encarnações, estarão aptos a formar novos lares, nos quais as lembranças do passado, estereotipadas no psiquismo, servirão de escudo contra os sentimentos menos dignos, alicerce onde a sentinela da vigilância não permitirá as mesmas quedas e a repetição dos mesmos erros. O lar constituído e desfeito pelos granizos das próprias tempestades por eles formados, mas recebendo ao mesmo tempo não a terapêutica humana, mas sim a terapêutica divina, por intermédio dos medicamentos da dor, da angústia, das torturas morais, os eflúvios regeneradores, antídotos para combater o veneno das ações e atos menos dignos. Quais seriam para a psiquiatria o diagnóstico para o louco encarcerado? O foragido da justiça? A nora transviada? Os velhos espectadores de desventuras desses damas de família? Muito diversos e desorientados, porque somente os princípios da reencarnação podem fornecer os conhecimentos para as causas predisponentes, a fim de melhor estabelecer o diagnóstico para aquelas torturas morais e físicas. O mais são conceitos e teorias, ainda uma vez esbarrando-se ao encontro dos túmulos, incapazes de reconstituir aquele lar e proporcionar tranquilidade, como tantos outros que ainda existem no presente, esquecidos das leis divinas por se acharem amparados por leis humanas. Meus amigos, nada acontece em nossas vidas que não seja colheita de uma vida anterior. Devemos ter inteligência, devemos ter resiliência para aceitarmos o que não podemos mudar e ter forças para mudar aquilo que nos cabe mudar. Por hoje ficamos aqui com mais esse precioso ensinamento. Até breve.